Olá! Iremos apresentar o trabalho com o tema A nutrição equina no sistema intensivo e extensivo. O manejo nutricional no sistema extensivo, o equino era deixado a pasto e as crias permaneciam ao lado da progenitora até o próximo parto, quando eram apartados. A monta era realizada de forma natural, com o reprodutor mantido a pasto junto com as éguas. Porém, nesse contexto, a fertilidade alcançava taxas até que satisfatórias e economizava-se com a mão de obra. Entretanto, os reprodutores sofriam muitos acidentes e os animais apresentavam deficiências nutricionais, pois se alimentavam exclusivamente da pastagem, o que causavam perdas em seu desenvolvimento corporal devido a pastagens serem precárias em determinadas épocas. Porém, com o avanço tecnológico e o desenvolvimento das rações, a alimentação dos equinos no extensivo mudou e os animais passaram a ter uma alimentação balanceada e suplementada. Seguindo a evolução da criação de equinos, o primeiro passo dado em direção à otimização do sistema de criação foi a seleção dos animais no pasto de acordo com o seu tipo, sejam éguas prenhes, solteiras, lactantes, potros, garanhões e entre outros. Passou a utilizar as estações do ano como forma de organizar a criação. Na primavera e durante todo o verão, por exemplo, concentravam-se as coberturas das éguas e parições, dado que quanto maior o fotoperíodo, maior a tendência da égua ser fértil. As éguas gestantes passaram a ficar com os melhores pastos, enquanto as éguas lactantes, para serem poupadas, passaram a ter seus potros apartados em grupos. Antigamente, os criadores de equinos apresentavam resistência quanto à suplementação dos animais no período seco como forma de prevenir a perda de peso e manter as éguas prenhe em bom estado. Esses gastos extras não podiam ser evitados e, por consequência, alguns criadores utilizavam silagem, cana picada e entre outros. A substituição do sistema extensivo foi feita para o intensivo e semi-extensivo, assim que houveram avanços na área de nutrição equina e melhoramento genético das raças, o que tornou possível a produção de cavalos de maior valor. O sistema intensivo mantém os animais em alojamento, podendo sair das baias apenas para a realização de exercícios. O semi-extensivo, por sua vez, mantém os animais nas baias durante o dia e no pasto durante a noite, ou vice-versa. Nos dias atuais, o sistema extensivo continua sendo o mais utilizado, porém exige a manutenção dos pastos em relação às gramíneas, leguminosas, plantas tóxicas, ectoparasitas e entre outros. Nesses casos, é recomendado criar os animais em alojamento. Sabe-se que o alojamento pode tornar a criação mais cara, além de produzir estresse nos animais, que tornam o mais inquietos e nervosos às vezes. Com isso, o sistema semi-extensivo acaba se tornando a melhor opção para o criador, e na sequência iremos abordar em nosso trabalho os tipos de alimentação. O equino pode digerir uma alimentação contendo proteínas, gorduras, carboidratos e fibras. A mastigação é a primeira etapa da digestão, moendo o alimento e quebrando em partículas. A mastigação estimula a produção de saliva que lubrifica o alimento ingerido enquanto ele segue até o esôfago. A mastigação ocorre em movimentos laterais de moagem. O cuidado com os dentes é muito importante. Além da mastigação, os dentes precisam ser gastos para evitar problemas de saúde. O equino digere o bolo alimentar que segue pelo esôfago até o estômago. Devido ao ângulo do cárdia e à força da musculatura esofágica, o que não os fazem regurgitar. No estômago, os carboidratos, fibras, proteínas e gorduras são quebradas em partículas menores. O intestino delgado é o principal local de produção enzimática e é liberado pelo pâncreas, assim que o alimento chega ao local. O intestino delgado do equino tem o comprimento médio de 22 metros com capacidade de 50 litros. Os carboidratos, proteínas e gorduras são todas digeridas no intestino delgado, assim como a absorção de aminoácidos. A digestão e absorção de gorduras diferencia-se de outros nutrientes, porque as gorduras não são solúveis em água. Os equinos não possuem vesícula biliar e a bile produzida no fígado é secretada contínua dentro do intestino delgado. Os sais da bile envolvem e emulsionam a gordura, tornando-a disponível para a digestão enzimática por lipase do pâncreas. Os produtos lipídicos resultantes se combinam com ácidos biliares e outras moléculas para formar micelas, que depois se difundem nas células intestinais.
Os lipídios absorvidos são então reembalados como colesterol e as proteínas em quilomicrons. O intestino grosso tem um comprimento de aproximadamente de 8 metros. A função principal é a digestão e a absorção de fibras. O seco está localizado na junção dos intestinos delgado e o grosso e contém bilhões de micro-organismos, como bactérias e protozoários. Esses micro-organismos produzem as enzimas que quebram as ligações entre moléculas de glicose e fibras. Porém, no intestino delgado, o produto final da digestão é a formação de ácidos graxos de cadeia curta, no qual eles serão reabsorvidos pelo epitélio do intestino grosso e são uma fonte importante de calorias para atender aos requisitos de manutenção. No intestino grosso, quando ocorrem os movimentos peristálticos, o alimento é movido e a digestão e a absorção dos nutrientes é feita em conjunto e contínuo, assim como a reabsorção de água da massa do alimento. Os movimentos peristálticos e a reabsorção de água no intestino grosso em geral resultam em um bolo fecal seco e arredondado e excretado pelo ânus. O percurso do sistema digestório pode levar aproximadamente 3 dias, desde a apreensão do alimento até a defecação. Uma das principais importâncias sobre os equinos é o manejo nutricional, e iremos abordar alguns conceitos básicos sobre os tipos e as formas de alimentação. Os equinos, basicamente, vivem no sistema extensivo, a pasto, o semi-extensivo, uma parte estabulada e a outra em pasto, e alojado, maior parte estabulado, saída apenas para exercícios. Informações sobre os equinos. Os equinos são animais herbívoros, necessitam de plantas forrageiras em sua alimentação, pois contêm fibras e são monogástricos. Eles não possuem a capacidade de vomitar e eructar. Por esse motivo, não se deve oferecer alimentos em excesso, deteriorado ou fermentado. Seu estômago pode sofrer torções ou ruptura, se estiver muito cheio de sólidos, líquidos ou gases. Para os equinos, sempre oferecer e deixar água limpa e fresca à disposição. Evite oferecer águas barrentas, pois pode ocasionar distúrbios digestivos, e jamais ofereça água gelada, devido aos riscos de ocasionar cólicas. Alimentação. Para uma alimentação equilibrada, deve-se usar o volumoso, o concentrado ou o suplemento, ou seja, as vitaminas, e não se deve alterar bruscamente o tipo de alimento fornecido para não prejudicar o seu desempenho. As necessidades dos animais devem ser avaliadas com a ajuda de um técnico em nutrição animal, pois deve considerar as raças, fases de vida, sexo, período reprodutivo, peso e esforço físico diário. Na dieta, deve ser utilizados 2 tipos de alimento, o volumoso e o concentrado, desde que há um equilíbrio de aproximadamente 50%, pois apresentam características e objetivos diferentes. Volumoso. Os alimentos volumosos são fundamentais devido ao alto teor de fibras fornecido, melhorando a digestibilidade ao longo do trato gastrointestinal, compreendido pelo estômago, intestino delgado e intestino grosso. Todo alimento volumoso é composto por uma porção de água e outra de matéria seca, onde são encontrados nutrientes como fibra, proteína, minerais e entre outros. O volumoso jamais deve ser tirado da dieta dos equinos. Entende-se por volumoso diferentes tipos de matéria verde que são ofertados aos animais de diversas formas. Pasto, denominada forragem verde ou in natura, livremente pastejada pelo animal, no caso do sistema extensivo. Capineira, forragens in natura para corte e posterior picagem e fornecimento ao animal, utilizado para equinos estabulados, no sistema intensivo ou semi-extensivo. Feno, forrageira desidratada que pode ser armazenada, visando o fornecimento aos animais quando necessário, principalmente no período da seca. O feno pode ser feito a partir de pasto nativo ou de plantas forrageiras cultivadas, como por exemplo as gramíneas Coast Cross e Tifton, e leguminosas como a alfafa.
O feno é utilizado mais para o sistema de estabulação e semi-extensível. Porém, nos longos períodos de seca, também é utilizado no sistema extensivo. As sobras das forrageiras cortadas ou picadas e do feno que ficarem no coxo devem ser retiradas no mesmo dia para que não fermentem. Silagem é uma prática para armazenamento da forragem. Este processo garante que a perda nutricional da forragem seja muito pequena e permite com que o alimento seja armazenado por longos períodos, devido a uma fermentação controlada durante o processo. É muito utilizado no sistema de estabulação e semi-extensivo, porém alguns criadores o oferecem no sistema extensivo. Os volumosos são subdivididos em gramíneas, que têm alto teor de fibra e boa resistência ao pisoteio, e leguminosas, com melhor teor de proteína, boa palatabilidade, porém baixa resistência ao pisoteio. É importante evitar as plantas tóxicas no pasto e ficar atento no manejo e nos locais de acesso. Em caso de intoxicação, retirar o animal do pasto e procurar um médico veterinário. O concentrado é uma substância com teor de fibras menor do que o do volumoso, porém com maior teor de energia devido à constituição dos grãos utilizados em sua elaboração. Os alimentos concentrados apresentam menos de 18% de fibra e geralmente são oferecidos aos equinos estabulados no sistema intensivo e semi-extensivo, para os que praticam exercícios, esportes ou trabalhos. Porém, o criador pode oferecer ao animal no sistema extensivo, entretanto, é um custo muito elevado. Ao fornecer alimentos concentrados aos equinos, deve-se observar a necessidade do animal em relação ao concentrado, estado fisiológico, tipo de trabalho e o esporte e da intensidade com que o exerce, a idade, o estado de saúde, entre outros fatores. O fornecimento de concentrado deve ser alternado com o volumoso, assim irá facilitar uma melhor digestão. O concentrado não deve ficar no coxo por longos períodos. Os equinos necessitam de macrominerais, como cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, enxofre e magnésio, entre outros, exigidos em maiores quantidades, e de microminerais, como iodo, ferro, cobalto, cobre, manganês, selênio, zinco, entre outros, em menores quantidades, e são fornecidos na forma de suplemento mineral e sal mineral específico. O suplemento mineral é uma complementação da dieta, constituída por uma série de minerais, que variam em composição e quantidade, conforme o fabricante. Alguns são acrescidos ainda de vitaminas e aminoácidos. O sal mineral específico é aquele que repõe as necessidades de cloreto de sódio do animal. Existe também o uso de prebióticos e probióticos, de acordo com a necessidade de cada animal. E com isso, a alimentação dos equinos irá depender exclusivamente das condições financeiras dos criadores e de acordo com cada sistema e manejo. E finalizamos nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos.